Agora, além de um cachorro, tem chuva. Vamos torcer para que minha energia também não caia, né? Porque para aí faz o combo de desgraça. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, tá pegando muito vento. Vamos reposicionar. A vida do professor não é fácil. Não é fácil. Vamos lá aqui, sambar com um notebook. Acho que agora melhorou. Só saberemos depois. Bom, no vídeo anterior a gente tinha ficado aqui sobre as áreas da filosofia que estudam a linguagem e as ciências que a estudam, né? No caso, linguística, semiótica e filosofia da linguagem. E agora a gente vai para o assunto sobre a linguagem no passado. Quais seriam, portanto, os eventos mais marcantes da história da linguagem e da comunicação, aqueles que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade? Quais seriam esses elementos, né? Certamente o primeiro teria sido o processo de criação de línguas, ou seja, o processo pelo qual essas línguas nasceram, surgiram, apareceram. Porém, a gente não tem conhecimento histórico suficiente a esse respeito para poder dizer onde foi a primeira língua, com que povo, com que pessoa, onde se originou. É um tema obscuro que a gente só tem parcos indícios e que infelizmente a gente não tem como precisar isso. Existem as hipóteses, mas enfim, nenhuma delas é muito concreta. Não é que nem a hipótese de que a vida surgiu no continente africano, porque os nossos fósseis de Homo sapiens, aliás, perdão, que a vida surgiu no continente africano, não, que a humanidade surgiu no continente africano, porque os nossos fósseis de Homo sapiens mais antigos datam de lá. Mas ao contrário da língua, a gente não tem esse registro, né? A gente vai ter alguns registros históricos a respeito dos primeiros alfabetos, mas vamos lembrar que a língua ela surge antes da escrita. A escrita vem muito, muito, muito depois, ok? Então, como eu falei, o alfabeto é um desses elementos. Há outros, porém, que puderam ser estudados, né? Conhecimentos históricos, portanto, são mais conhecidos como a criação do alfabeto, a invenção da imprensa e, em nossos dias, o desenvolvimento da linguagem eletrônica e de todas as suas mídias. Vamos lá para a Grécia, né? Alguns dos primeiros registros escritos antes da criação e adoção do alfabeto na Grécia Antiga eram os poetas que transmitiam oralmente muitos aspectos da cultura, ou seja, a linguagem era a linguagem, a história, as notícias, os relatos, a reflexão, ela era toda oral. Ela está no que as pessoas falam, no que as pessoas lembram. É que nem em algumas famílias, quando a gente fala aqui, pergunta para fulano que ele sabe uma história, porque ninguém registrou, ninguém escreveu. Essa história está guardada teoricamente da melhor forma na cabeça de fulano. É uma história que é transmitida oralmente, né? Então, a partir do século 9 a.C., desenvolveu-se o alfabeto grego, que tinha como base um outro alfabeto mais antigo, o fenício, o que facilitou a propagação da linguagem escrita na Grécia Antiga, dando início a uma transformação de grandes consequências. Era a linguagem de ação, baseada no relato e nos acontecimentos reais ou imaginários. Percebam, não, vamos lá, outro errinho aqui no slide, meu Deus do céu. Era aqui, ó, tá vendo? Eu passo pra cá e aí fica todo fora de sentido, tá vendo? Se eu não lembro agora, vamos lá melhorar as coisas e retomar o ritmo do que estava falando. Durante a época em que a história oral era predominante
na transmissão do conhecimento das histórias do passado, da poesia, da reflexão, etc., a gente tinha uma linguagem da ação, baseada no relato dos acontecimentos reais ou imaginários. Ou seja, é a linguagem que fala, a linguagem que depende do que os outros falam, do que os outros registram, do que as pessoas lembram ou deslembram, esquecem ou omitem. A partir do século IX, com o desenvolvimento do alfabeto e da aplicação da linguagem escrita, a gente tem uma transformação que muda essa linguagem da ação, deixa de ser uma linguagem somente da ação. A forma de pensar das pessoas também foi adotando cada vez mais a linearidade racional. Por quê? Porque a partir do momento em que você escreve, você é obrigado a alinhar a linguagem, não é à toa que a gente escreve em linhas, né? A gente alinha do começo ao fim uma história, um relato, um texto. Então a gente começa o que? A ter um começo, meio e fim, coisa que não tinha. Então a própria escrita, ela modifica a forma que nós pensamos. Quando uma pessoa aprende a ler e a escrever, a forma de pensamento dela se modifica, porque ela passa a pensar e a organizar as ideias de outra forma. A partir do século XV, já muito tempo depois, já depois de Cristo, século XV depois de Cristo, outro evento marcante é a invenção da imprensa de Gutenberg, provocou uma nova revolução. Os livros antes que eram manuscritos, né, todos os livros eram escritos à mão, então imagina aí, livros clássicos como Shakespeare e outros mais, muitos deles foram escritos e transmitidos para as outras pessoas porque alguém, normalmente religiosos, os copiavam à mão, porque não existia nada capaz de fazer uma Xerox, uma cópia, um scanner, nada que hoje a gente conhece e que é muito mais fácil de copiar qualquer assunto, de pegar o arquivo original e imprimir trocentas cópias. Nessa época não existia isso, o que existia era a paciência e o trabalho bastante metódico de escrever tudo à mão. Então, todos esses livros passaram a ser impressos e tornaram-se produtos que podiam ser obtidos com mais facilidade, eram mais baratos, favorecendo que a educação, a expansão da alfabetização, que naquela época era muito limitada, e a divulgação de ideias filosóficas e científicas, né? Sem a escrita, que é bastante importante essa parte aqui. Sem a escrita, a mente letrada não pensaria e não poderia pensar como pensa, não apenas quando se ocupa da escrita, mas normalmente até mesmo quando está compondo seus pensamentos de forma oral. Mais do que qualquer outra invenção individual, a escrita transformou a consciência humana. A gente tem uma linguagem de ideias, uma linguagem de reflexão, algo semelhante às duas revoluções que aconteceram anteriormente, a gente falou, está acontecendo atualmente com o desenvolvimento da linguagem eletrônica. Se a gente tem a invenção do alfabeto causando a invenção e a adoção do alfabeto causando a revolução, se a gente tem a prensa realizando uma segunda revolução, a gente vive no momento em que a gente está numa terceira revolução da linguagem, onde o uso de memes, de emojis, de símbolos, de gírias causam toda uma percepção completamente diferente que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos parentes não tinham. É a nossa capacidade, por exemplo, de no meio de uma conversa alguém soltar uma referência aleatória de um meme, todo mundo saber daquilo que está falando, rir, achar graça ou achar ruim, etc. e tal. É uma modificação que a gente tem na nossa própria linguagem, a ponto de a gente utilizar coisas que nossos antepassados não utilizavam, né? A gente não, nossos pais, nossos avós, eles não utilizavam o WhatsApp, eles não trocavam mensagens, eles não tinham essa tecnologia a seu dispor, e a forma como utilizamos essa tecnologia muda a forma como nos comunicamos, como agimos, como pensamos, né? Cada vez mais diferentes culturas se interpenetram, convertendo as mudanças em um aspecto permanente da vida atual. Ou seja, na nossa época a gente tem agora uma interação muito maior, claro, devido a fenômenos como globalização, internet, etc., que possibilitam que haja essa conexão com um maior número de seres humanos. O que é que significa tudo isso então, né? O impacto das novas tecnologias comunicacionais tem sido muito discutido pelos estudiosos. Talvez esteja havendo, uma certa medida, uma retomada da linguagem de ação dos primeiros tempos, ou seja, para alguns estudiosos, a linguagem da internet faz com que a gente acabe retornando
para a linguagem lá da Grécia, aquele modo de linguagem antes mesmo de existir o alfabeto. Por quê? Porque que de uma forma mais democrática, né? Já que cada um pode se tornar um orador, relatar os acontecimentos e interagir com a comunidade, recebendo de volta outras percepções. É por isso que hoje a gente tem mais pessoas falando, mais pessoas interagindo, mais pessoas moldando opinião, porque antes o alcance da linguagem o alcance de quem era ouvido, de quem era líder era muito limitado, mas a nossa época traz outra coisa, né? Paralelamente, a possibilidade do texto eletrônico também está ampliando o acesso ao que às bibliotecas do mundo inteiro, promovendo ainda mais a linguagem da reflexão. Então, qual seria o resultado dessa combinação? O nosso mundo, a nossa sociedade, é, a nossa realidade do nosso tempo, ela é mais uma linguagem da ação, baseada naquilo que os outros dizem, do que mais no relato, na confiança do que o outro me repassa, ou é uma linguagem mais fundamentada naquilo que está registrado, em fatos e argumentos reflexivos? Eu, particularmente, acho que a primeira toma uma preponderância maior, pelo menos por enquanto, né? Nesse nosso mundo de fake news, onde cada um diz uma coisa e cada um escuta o que quer, parece que a linguagem de ação parece ser mais predominante do que a linguagem de reflexão. Aí outra pergunta, né? Somos seres linguísticos, né? Por quê? Porque tudo parece indicar isso. Tudo parece indicar que somos seres fundamentalmente linguísticos, que temos em nós alguma particularidade que nos é fundamentalmente linguística, né? De acordo com essa linha interpretativa, é por meio da linguagem que construímos boa parte do que somos e do mundo à nossa volta. Por quê? Porque quase tudo o que experimentamos, desde a infância, do mundo exterior e do contato com as outras pessoas, é captado por nossos canais sensoriais, traduzido em termos linguísticos e armazenado em nossa mente, formando uma parte do repertório cognitivo. Ou seja, tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, tudo que a gente diz, a gente interpreta através da linguagem. A gente atribui nome, a gente dá significado, a gente interpreta, a gente fala, a gente denuncia, a gente acusa, a gente nega, a gente afirma. A linguagem é o elo primordial para a gente dar sentido. Tanto é que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Se vocês podem me entender, é porque vocês foram, entre aspas, treinados a captar essa série de códigos que qualquer pessoa de outro país que não tenha nenhum contato com português está entendendo exatamente isso aqui, ó. Por quê? Porque os sons que eu estou emitindo agora não fazem nenhum sentido para pessoas que não conhecem o código do português. Da mesma forma, são as pessoas que falam alemão, as pessoas que falam espanhol, as pessoas que falam tailandês e por aí vai. Nós percebemos o mundo e captamos o mundo através da linguagem, né? Lá no livro Ontologia de la Linguage, eu separei esse trechinho aqui, ó. Toda forma de conferir sentido, toda forma de compreensão ou de entendimento pertence ao domínio da linguagem. Não há lugar fora da linguagem a partir do qual possamos observar nossa existência. É verdade, né? Não? Existe alguma coisa que a gente possa falar sobre que não seja falando? No caso, falando independente de qual seja a forma da linguagem. Se for Libras, Braille, são linguagens. Então nós sempre dependemos da linguagem para descrever tudo que é. Aquilo que não é, não cabe na linguagem, parece, né? Ou será que não? A gente vai. Lacan tem algumas coisas a respeito disso, né? É precisamente por meio do mecanismo de reconstrução linguística que conseguimos ter acesso a fenômenos não linguísticos das dimensões corporal e emocional. Interessante, interessante. A linguagem, portanto, ela também se comporta como um filtro. Como assim, professor? O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Vamos lá. Quando a gente aprende a falar, quando os nossos familiares ou as pessoas mais próximas nos ensinam a língua do país ou da comunidade a que a gente pertence, sem perceber, estamos aprendendo junto com as palavras a classificar os seres e as coisas. Nós estamos aprendendo com as pessoas a dizer que aquela parede é branca, aquela parede é preta, aquela parede é amarela. A gente está aprendendo a identificar o que é uma cara feia, o que é uma cara bonita, o que é uma pessoa chorando, o que é uma pessoa sorrindo, o que é uma pessoa magoada, por aí vai. Nós estamos começando
a entender que uma árvore é assim, que um papel é assado, que uma lâmpada é assim, que um travesseiro é assado. Então, nós estamos aprendendo a dar nome às coisas, né? De maneira semelhante, a gente vai ouvindo e aprendendo a fazer outras distinções, ou seja, a gente começa a fazer classificações ou categorizações mais emocionais, psíquicas, abstratas, como o que é triste, o que é feio, o que é certo, o que é errado, o que é o amor, o que é o desejo, etc. Então, por meio desse código, por meio das línguas, ensinados pelos nossos pais, pela nossa comunidade, sendo por isso categorias socioculturais, a gente vai aprendendo a organizar internamente as inúmeras vivências que temos na realidade ou do que acontece durante a nossa vida. O ser humano ele tem a necessidade de dar sentido às coisas, e é por isso que a gente sempre procura dar sentido ou intenção às coisas. Uma das características desse processo é que as palavras sempre circunscrevem, abstraem, em outras palavras, limitam a realidade que pretende dominar. Ou seja, quando a gente quer denominar, descrever, falar sobre o que é que eu estou vivendo, o que é que eu vi, o que é que eu presenciei, o que é que eu deixei de presenciar, você querendo ou não, você escolhe algumas palavras em detrimento de outras, e mesmo assim você nunca consegue dizer tudo aquilo que existiu naquela realidade. Por quê? Porque não existe a possibilidade de fazer isso. Você sempre faz um recorte. É que nem uma pesquisa científica. Você vai fazer uma pesquisa científica, você precisa pegar um pedaço que você não tem como dar conta de tudo que existe. A mesma coisa é um relato, uma memória, uma lembrança, é a fala, é a escrita. Você sempre está pegando um pedaço. Você sempre está aplicando um filtro. Tá certo? A palavra não descreve a realidade. A palavra escolhe um pedaço para tentar descrever e que, portanto, nunca descreve a realidade em si. O que muda é o observador ou a perspectiva distinta que o mesmo observador adota em relação às coisas. Essa é uma das maneiras pelas quais a linguagem atua como um filtro do real. É por isso que às vezes a pessoa fala aconteceu dessa forma e a outra fala não, aconteceu dessa, e ambas as pessoas estão convencidas de que a sua tese, que a sua afirmação está correta. Quem é que está certo, afinal? É um ou é outro? Será que um está mentindo, um está falando a verdade? Ou os dois podem estar falando a verdade, por quê? Porque cada um percebeu de um jeito. Então cada um limitou a realidade dentro do seu leque de opções verbais, gramaticais, etc. O que muda, portanto, é o observador, é a perspectiva distinta. A realidade será sempre muito maior, muito mais ampla do que uma ou muitas palavras conseguem significar. Por isso que Lacan vai dizer que tudo aquilo que não cabe no simbólico ressurge, reaparece, retorna no real. O real é tudo aquilo que não é abarcado pelo simbólico, e o simbólico é a linguagem. Aí vocês vão depois tentar entender isso aí com o professor de psicanálise. Mas o que o Lacan está falando é, entre aspas, que nós seres humanos tentamos sempre dar uma orientação para o que vivemos, e é a linguagem o elo, a possibilidade para fazer isso. Nós não temos outra forma, ok? Não temos como escapar da linguagem, e nós não temos como explicar a linguagem senão pela própria linguagem, porque quando nós procuramos o significado de uma palavra, nós sempre usamos o que? Outras palavras. É um ciclo vicioso que a gente fica caminhando em círculos, a gente fica fazendo um caminho completamente cilíndrico ao perceber que nós, para explicar as palavras, utilizamos outras palavras sempre. Então, a linguagem é autorreferencial, ok? A linguagem também mede a percepção do real, e como produto sociocultural, a linguagem atua não apenas como um filtro que limita, mas também como um filtro que determina o que somos capazes de perceber e entender de nossas experiências da realidade. Como assim, professor? Do que é que o senhor está falando em nome do Senhor? Deixa eu até ver aqui o tempo. Olha só, vamos parar quando chegar em 20 minutos e aí a gente continua no próximo vídeo. Pausinha.